Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e eu começo o programa com algumas perguntas. Você sabia que o governo quis bloquear o WhatsApp quando os caminhoneiros entraram em greve? Você sabia que uma médica disse que a vacina da febre amarela era perigosíssima e que daqui a 10 anos pode trazer sérias reações à população brasileira? Ou melhor ainda, você sabia que Antônio Fagundes entrou numa briga num posto de gasolina? Pois é, tudo isso é fake news. E se chegou no seu WhatsApp, no seu Facebook e você caiu, não se sinta mal, porque muita gente acabou caindo nessas histórias. E o tema de hoje é justamente este, fake news. E quem vem conversar com a gente sobre o assunto é Marcos Limão. Seja bem-vindo, Marcos, tudo bem? Obrigado, Tânia, tudo bem? Pois é, o currículo é invejável. Advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 18ª Subseção da OAB de Taubaté, fora muitos outros de títulos aí que tem na sua carreira, né, Limão? E também trabalhou aqui na Câmara. É um velho amigo até. Marcos, vamos começar então. O que é essa fake news? Que o termo é recente, mas a história nem tanto. Tá causando muita polêmica, né, Tânia? Bastante. A história de fake news, que ela tem movimentado muitos debates na sociedade. Inclusive, a Justiça Eleitoral está mobilizada para combater a fake news nas eleições de 2018. Pelo potencial que ela tem de influir, de alterar o resultado do processo eleitoral. É por isso que a gente diz que a fake news ela é uma ameaça à democracia, porque ela atinge a essência da democracia, que é o poder incontrastável do povo decidir os rumos da nação, porque, como diz a Constituição Federal, todo poder emana do povo. E a partir do momento que aquela decisão ela é viciada por algum motivo, no caso pela fake news, ela se torna uma ameaça. Sim. E a gente percebe que o fake news, para entender esse fenômeno, a gente tem que olhar para os objetivos. E o fake news tem dois objetivos principais. Quais são? Gerar lucro e manipular a opinião pública. Gerar lucro para os sites que promovem notícias falsas. Eles ganham dinheiro com a quantidade de cliques, com a quantidade Sim. de acessos. Isso aí foi identificado na eleição dos Estados Unidos, que elegeu Donald Trump, Sim. que eles conseguiram localizar alguns jovens de países da Ásia que promoviam a fake news e identificaram e chegaram a entrevistar esses jovens e eles disseram, sem nenhum tipo de vergonha, que o objetivo deles era conseguir dinheiro mediante quantidades de acesso. Esse é um ponto. O outro é de manipulação da opinião pública, seja para decidir um processo eleitoral ou seja para uma aprovação de uma determinada lei. Uhum. E do caso, então, o termo começou a ser cunhado mesmo por causa do Trump. Eles identificaram que esse processo foi decisivo para a eleição dele e também para a eleição na França, do Macron. Uhum. E em razão disso, a sociedade brasileira, em especial a Justiça Eleitoral, está bastante atenta e tentando evitar que isso aí ocorra nas eleições deste ano, porque provavelmente deve ocorrer. Com certeza deve ocorrer. Eu até estava pesquisando, eu vi um dado aqui preocupante até, relatório da segurança digital no Brasil, que os brasileiros acessaram fake news mais de 2,9 milhões de vezes só no período de janeiro a março. E muitas vezes a pessoa acaba disseminando uma notícia e nem é na maldade, ela acha que aquilo é verdade, como o caso do WhatsApp ser bloqueado por causa da greve dos caminhoneiros. Muita gente acabou acreditando nessa história e repassou achando que era verdade. Inicialmente, achou-se que o propagador de fake news fossem aqueles robôs, aqueles computadores programados. Mas depois percebeu que o maior propagador de fake news são as pessoas. Porque a combustão da fake news é a emoção. Porque a notícia é falsa e a falsidade ela traz um sensacionalismo que causa uma indignação na pessoa. E essa emoção que gera mediante indignação, ela aciona mecanismos de ansiedade que gera impulsos. A pessoa, ela baixa a consciência dela, crítica,
e replica aquela notícia sem parar para pensar se aquilo tem o mínimo de lastro probatório, comprobatório de veracidade. Ou seja, a pessoa acaba seguindo adiante, passando aquela informação falsa, sem perceber. E há pessoas, claro, que percebem que fazem isso intencionalmente. E em razão dessas pessoas também, o ordenamento jurídico, ele se propõe a criminalizar essas condutas. Há projetos de lei no Congresso que prevêem a criminalização do fake news. Contudo, já existe lei suficiente para prever tanto a retirada do conteúdo falso, como para responsabilizar a pessoa que propaga esse tipo de informação. Essa era uma pergunta que eu tinha preparado, se dá para considerar crime, se existe já alguma ideia de transformar isso em crime de verdade, ou se tem brechas para transformar em crime, se está falando mal de alguém, seria... Não sei, se existe alguma maneira de criminalizar essas pessoas que estão fazendo isso intencionalmente. A responsabilidade ela tem que ser olhada sobre duas óticas, a criminal e a civil. Na criminal, em regra, ela é relacionada aos crimes contra a honra, que é a calúnia, injúria e difamação. E na área civil, a pessoa que se sentiu atingida por uma fake news, ela vai buscar reparação por dano moral ou, se for o caso, o dano material. No caso que eu citei no começo do programa para fazer uma graça aí do Antônio Fagundes, então ele poderia, se ele quisesse, processar a pessoa que divulgou esse vídeo falando que era ele no posto de gasolina. O desafio seria localizar a pessoa que iniciou essa divulgação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, em alguns julgados, já tem responsabilizado algumas pessoas por compartilhar a fake news, não por ser o autor inicial dela, né? Sim. Limão, a gente vive um período muito polarizado. As pessoas estão muito nós contra eles por qualquer motivo. Isso ajuda também nas fake news, para a pessoa encontra uma notícia que acha que vai ajudar a corroborar a opinião dela e já sai repassando? Sem dúvida, porque uma das características das fake news é satisfazer aqui o seu ponto de vista próprio. Então, num cenário de polarização, se, por exemplo, você simpatiza com o candidato A, tudo que vier contra o candidato B vai te satisfazer e você vai passar adiante. Então, o cenário de polarização, que é o que a sociedade brasileira vive hoje, ele é perfeito para a proliferação de notícias falsas. E como lidar com isso? Como entender que não é tudo que está ali, principalmente na internet, que eu até li, por sinal que este ano vai ser a primeira eleição que a propaganda eleitoral vai ser pautada mais na internet do que na televisão e no rádio. Então é muito perigoso essa linha que a gente está seguindo nas propagandas e nas notícias políticas. Esse é o maior desafio da prevenção. A gente costuma, o brasileiro, em geral os latino-americanos, eles são muito dependentes de alguns salvadores da pátria, de lideranças fortes, em geral populistas, mas nós não podemos atribuir essa responsabilidade de prevenir fake news às autoridades. É claro que elas têm um papel fundamental, mas cabe a nós, enquanto cidadãos, prevenir isso aí. De que forma? Com bastante educação, bastante cultura, bastante senso de cooperação enquanto membros de uma sociedade, e também que a gente possa refletir sobre os impactos na vida pessoal de quem está sendo atingido por uma notícia falsa e também o impacto na sociedade de um modo geral em relação ao processo eleitoral. Que isso aí pode desembocar na eleição de uma pessoa com viés autoritário que vai pautar, a partir de então, a nação brasileira para um caminho que eu acho que é um caminho sem saída, que é o caminho da violência, o caminho da segregação, da discriminação. Isso aí pode ser prejudicial para todo mundo. Então, a fake news está atrelada a todo o nosso problema nacional e mundial, em vários casos, de falta mesmo de investimento em educação, em segurança, em toda essa esfera governamental. Acho que a segurança é o ponto central para o combate da fake news. Tanto é que no Congresso Nacional discute-se a implantação na base curricular de educação nacional de uma matéria chamada educação midiática,
que consiste no ensino sobre programação computacional, sobre modos de compartilhamento, sobre Big Data, que são os grandes conteúdos, gerenciamento de grandes conteúdos, e para ensinar principalmente jovens e adolescentes a diferença entre opinião, entre artigo jornalístico, entre notícias falsas, para que as pessoas e os jovens possam se deparar com aquela notícia falsa e terem condição de avaliar se ela é falsa ou não. Isso Então, aí feito por meio da educação. é um trabalho, então, a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, e o desafio está posto para agora, porque estamos a praticamente 5 meses da eleição. Pois é, a eleição está aí batendo na nossa porta e a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a influência da fake news na nossa democracia no próximo bloco, porque esse bloco já passou rapidinho, mas a gente volta já já, não sai daí não.